Olá pessoal, chegando aqui mais uma aula de Física com o professor Daniel. Vamos lá? Na aula de hoje, primeiro nós faremos a correção daqueles dois exercícios que eu passei na semana passada. Questão número 1 diz assim: qual a velocidade média em metros por segundo de uma pessoa que percorre a pé 1,8 km em 25 minutos? Bom, aqui eu já extraí os dados da questão. Nós temos que o deslocamento dele foi de 1,8 km e o tempo que ele percorreu esses 1,8 km, 25 minutos. Professor, qual que é o problema, assim, qual é o detalhe dessa questão? Que a unidade de medida que ele pede da nossa velocidade média é metros por segundo. E o deslocamento nós temos em quilômetro e o tempo nós temos em minutos. Se eu colocar na própria equação, lembrando que a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, se eu colocar estes valores como o exercício me trouxe, o dado, a unidade de medida sairá em quilômetro por minuto. E não foi isso que o exercício me deu. Ele me pede metros por segundo. O que que significa, moçada? Que primeiro eu tenho que transformar 1,8 km para metros e eu tenho que transformar 25 minutos para segundos. Vamos lá. Lembrando, professor, como que eu faço a conversão de quilômetro para metro? Gente, 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro não tem 1000 metros? Basta você pegar a unidade em quilômetros e multiplicar por 1000, tudo bem? 1,8 quilômetro vezes 1000, nós teremos um ΔS de 180, isso mesmo? Não, 1.800 metros. Muito bom. 1.800 metros. Vamos só conferir aqui, para a gente não passar por problemas depois. Ok. E o deslocamento, e o tempo em minutos? 1 minuto tem quantos segundos? 60. Para eu transformar minuto para segundo, basta nós multiplicarmos por 60. E isso nos dará um valor de 1.500 segundos. ΔT igual a 1.500 segundos. Perfeito. Resolvi a minha situação. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS em metros, 1.800. Ok? Vamos apagar aqui para fazer esse 8 melhorzinho. 1.800. Eu gosto sempre de colocar a unidade de medida para a gente saber o que vai sair depois, dividido pelo tempo, 1.500 segundos. Para ficar mais fácil, ó, posso cancelar esses dois zeros e dividir 18 por 15. Vamos fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, para o vídeo não ficar tão longo. 1,2 metros por segundo. 1,2 metros por segundo. Resultado prático: a cada 1 segundo o móvel percorre a pessoa percorre 1,2 metros. Bem tranquilo. Muitos alunos me mandaram no privado perguntas a respeito desse assunto. Isso aqui é uma questão muito utilizada em vestibulares, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque os dados não estão nas unidades que a minha resposta tem que sair. Antes de usar as equações, eu preciso fazer conversões, tá bom? Aqui é um exemplo clássico onde que nós precisamos, antes de resolver o que a situação propriamente nos pede, eu preciso fazer conversões. Beleza, gente? Vamos lá, se vocês quiserem tirar print dessa primeira tela aí, desse primeiro exercício, fique à vontade. Questão número 2, diz assim: um canguru que mora em um zoológico demora 12 segundos para atravessar a sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual é a velocidade média do canguru em quilômetro por hora? A mesma situação da questão anterior. Você tem o tempo em segundos, você tem o espaço em metros. Só que aqui, pessoal, claro, a gente tem que ter um jogo de cintura. Eu não vou, antes de pensar, já sair convertendo tudo. Imagine, o exercício quer o dado, que é a resposta em quilômetro por hora.
Tá, então vamos transformar 25 metros em hora, vamos transformar 12 segundos em hora. Vai te dar um problemão, porque 25 minutos vai sair o número decimal em hora e 12 segundos, 25 metros vai sair o número decimal em quilômetro e 12 segundos vai sair o número decimal em horas. Bom, metros por segundo. Opa, eu tenho uma relação de conversão direta de metro por segundo para quilômetro por hora. Cada caso é um caso. A questão número 1, eu precisei fazer conversão. Por quê? Porque se eu tivesse dividido do jeito que a questão me trouxe, sairia quilômetro por minuto e nós não temos uma relação de conversão de quilômetro para minuto para metro por hora. Não temos. Mas, opa, eu lembro na semana passada que nós vimos o quê? Uma conversão entre metros por segundo e quilômetro por hora. É isso que a gente vai fazer agora então. Tá bom? O que eu estou querendo dizer? Que nesse caso não precisa converter esses valores. Vamos calcular desse jeito. Beleza. Velocidade média igual a deslocamento sobre tempo. Qual foi o deslocamento do canguru? Quantos metros ele percorreu? 25 metros. Vamos colocar a unidade de medida. Em quanto tempo? 12 segundos. Vai dar o que? Esse resultado, 25 por 12, aproximadamente 2,1, tá bom? Vamos aproximar aí, dá uma dízima periódica de 2,08333. Aproximando para uma casa decimal, 2,1 metros por segundo. Certo? Beleza, professor? Resolvemos. É isso, moçada, que a questão quer? Não é isso que a questão quer. Por quê? O resultado saiu em metros por segundo. E tem que sair em qual unidade de medida? Quilômetro por hora. Opa, mas eu lembro na semana passada que nós vimos o seguinte. Ó, que para eu converter metros por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicarmos por 3,6. Tudo bem? É justamente isso que nós faremos aqui. Eu vou pegar 2,1 e multiplicar por 3,6. Fazendo isso aqui bem rapidinho, o que nós teremos? É bom vocês irem também resolvendo na calculadora de vocês. 7,53, nós teremos uma velocidade aproximada, tudo bem? De 7, vamos colocar com uma casa decimal, 7,6 km por hora. Morreu a questão. Não precisei fazer igual nós fizemos no exercício anterior. Antes, transformar metro para hora, e metro para quilômetro e segundo para hora. Daria certo, professor? Daria. Mas você teria mais trabalho. Se você tem uma relação de conversão entre metros por segundo e quilômetro por hora, calcula a velocidade primeiro em metros por segundo e depois você faz a conversão. Tá aí, gente, os dois exercícios corrigidos. Eu espero que vocês tenham acertado. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Certo, moçada? Depois de fazermos a correção daqueles dois exercícios, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Estudando agora movimento retilíneo uniforme, abreviado por MRU. Movimento retilíneo uniforme, tá bom? O que o movimento retilíneo uniforme é? Na verdade, quando nós temos um objeto, um corpo, percorrendo no tempo um deslocamento com velocidade constante, nós dizemos que esse corpo está em MRU, movimento retilíneo uniforme. Esse termo retilíneo vem de trajetória reta, tudo bem? Nós temos, por exemplo, o MCU, movimento circular uniforme, mas até o momento não é de interesse nosso estudar o MCU, tudo bem? Vamos lá, vamos definir aqui o que é o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento ocorre quando a velocidade média do corpo é constante, ou seja, não muda de valor numérico. Por exemplo, vamos pensar, quando você está andando de carro e olha no velocímetro do carro e o ponteirinho está marcando a mesma velocidade, significa o quê? Que você está percorrendo aquele trajeto em uma velocidade constante. Você está, portanto, em MCA. For numa rodovia, um exemplo, MRU, linha reta. Tudo bem?
Na prática, isso não acontece. No nosso dia a dia, você andando de carro, você não está em MRU, você está em quê? Se for retilíneo, tá? Se for reto. Você está em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Olha que interessante, que é o conteúdo, nosso próximo conteúdo que a gente vai estudar depois de vermos MRU, movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade ela muda com o tempo. Claro, se você sai da sua casa para ir para o colégio, por exemplo, você, se o seu pai, sua mãe, alguém estiver dirigindo, constantemente acelera, diminui a velocidade, acelera mais um pouquinho, vai fazer uma curva, reduz a velocidade. A velocidade varia com o tempo. Aí nós temos movimento retilíneo uniformemente variado. Ele varia, mas de forma uniforme, tá bom? Beleza. Vamos lá. No movimento retilíneo uniforme, nós temos, em síntese, uma equação chamada de equação horária do espaço, que alguns livros, alguns exercícios, vão falar da abscissa, que significa a mesma coisa. Espaço ou abscissa, que em física são sinônimos. Tudo bem? O que é abscissa, professor? Quando a gente desenha o plano cartesiano, nós temos o eixo Y, nós temos o eixo X. E esse eixo X, em matemática, nós chamamos de abscissa. Por quê? Porque o trajeto, os movimentos, a nossa trajetória sempre é na horizontal. E o que é o eixo na horizontal? O eixo X. Denominou-se, portanto, abscissa. Equação horária da abscissa e equação horária do espaço. Uma coisa ou outra refere-se à mesma situação. Bom, vocês, nesse ano, primeira série, vão estudar função afim. No nono ano, vocês já estudaram uma introdução do que é uma função afim. A equação horária do espaço, moçada, nada mais é de que uma função afim em função de t. Ela tem dependência no tempo. Veja bem, olha que equação linda, maravilhosa. S igual a S0 mais VT. É a equação do sorvete. Olha aqui. Sim ou não? Certo? Aqui, ó. Sorvete, sorvete feliz. Para que a gente associa isso? Para você lembrar na hora de fazer as avaliações. E eu já adianto. A equação horária ou equação horária do espaço da abscissa no movimento retilíneo uniformemente variado é qual? É o sorvetão. Tudo bem? Sorvetão, sorvete grande. Só para a gente memorizar isso aqui. Vamos ficar no sorvete por enquanto, movimento retilíneo uniforme. Quantos parâmetros nós temos aqui? Quantos elementos nós temos na equação? 4 elementos. O S, S0, V e T. O que são cada um desses elementos? Vamos lá. S, espaço final. No sistema internacional, medido em metros. S0, espaço inicial, também em metros. V, a velocidade escalar média, medida em metros por segundo. E T, o tempo em segundo. Lembrando, gente, que sempre eu falo S e S0. Quando vier o zerinho, significa que é o início. Quando não vem nenhum índice aqui, significa que é o final. Por que eu digo que essa equação ela é em função do tempo? O espaço final nós calcularemos, o espaço inicial eu sei de onde o corpo saiu, qual foi a origem do corpo. A minha velocidade, como eu estou trabalhando movimento retilíneo uniforme e a velocidade é constante, ela não vai mudar, é um dado constante, é um valor numérico que não muda. A situação, o problema irá nos fornecer. O que muda nessa situação? O tempo. O tempo da trajetória vai mudando. Eu entro no carro, vou andando, o que está mudando? O tempo. De onde eu saí não muda. Saí de tal posição, sim ou não? Certo? Se eu estou em MRU, a minha velocidade não muda. O que está mudando? O tempo. Quanto mais eu ando, o meu espaço final vai ser maior. Quanto menos eu ando, o meu espaço final será menor. Tudo bem? Tenho aqui a minha origem. Se eu ando bastante, eu vou ter deslocado muito no espaço. Saio daqui, se eu ando um pouquinho, vou deslocar um pouquinho no espaço. O que vai me depender então? Qual que é a referência?
Qual que é a dependência desta minha função? O tempo. Tudo bem? Agora nós faremos dois exemplos para ilustração. Gente, é uma situação, é um fenômeno, é uma característica da cinemática muito, muito importante e também muito simples de compreensão, tá bom? Tirem print da tela. Very good. Vamos lá. Pois bem, pessoal, já introduzido o conceito de movimento retilíneo uniforme, faremos agora dois exemplos para ilustração e melhor compreensão de todos vocês. Número 1. Determine a posição inicial S0 e a velocidade em cada equação a seguir. Lembrando que, se eu estou trabalhando movimento retilíneo uniforme, matematicamente, nós estamos trabalhando a equação do sorvete, para não esquecer. Espaço final igual a espaço inicial mais VT. Lembrando que pode ser menos VT também, porque a velocidade pode ser negativa. Depois a gente vai estudar isso aqui. Qual é o significado da minha velocidade ser positiva, qual é o significado da minha velocidade ser negativa. Certo, professor? Vamos lá. Letra A, S igual a 10 menos 5T. Pô, professor, complicou agora. Pensei que não ia ter número. Pessoal, uma equação, para ficar de uma forma mais elegante, envolve números. Vejamos. Como que eu sei quem é o espaço inicial, S0, quem é a minha velocidade? Moçada, veja bem. Vamos analisar a equação. Bom, a velocidade, o V, ela sempre vai vir acompanhada com o tempo. Ó, aqui é uma estratégia para que a gente venha compreender o assunto. Sempre o número que estiver acompanhando o t, estiver multiplicando o t, vai ser a minha velocidade. O outro número, ou seja, o número independente, será quem para a gente? O espaço inicial. Ah, professor, agora ficou bem bacana. Vamos lá. Se eu tenho esta equação, S igual a 10 menos 5t. Vamos começar com a velocidade. Que número está acompanhando o t? Que número está multiplicando o t? O menos 5. Lembrando que não é só o número. Eu incorporo também o sinal. Portanto, nós temos menos 5 para a velocidade. E o termo, o número sozinho, será quem? Ou seja, o número independente será quem? O meu espaço inicial, que nesse caso é 10. Pronto, professor, coloquei isso aí no exercício, finalizei, acertei? Está faltando alguma coisa. Lembra que eu sempre falo? Gente, se a grandeza é dimensional, se ela é medida e calculada e consigo associar a ela uma unidade de medida, nós precisamos colocar a unidade de medida. Quando nós fizemos a introdução do movimento retilíneo uniforme, eu disse que os espaços eram medidos em metros, a minha velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo no sistema internacional. Portanto, se nós temos espaço inicial, 10 metros, a minha velocidade, 5 metros por segundo. Gente, eu sou bem criterioso em relação a isso, porque se eu só coloco 10 e menos 5, fica faltando uma grande parte da minha resposta. Por quê? 10 o quê? 10 pessoas, 10 quilos, 10 ovos, 10 minutos, o que é isso? Não, 10 metros. E esse menos 5? Metros por segundo, certinho? Muito bom. Agora vocês já estão craques aí para fazer as letras B, C e D. S igual a 100 menos 10t. Vamos começar com a velocidade. Quem é a minha velocidade? O número que está acompanhando o t. Que número está acompanhando o t? Menos 10 metros por segundo. Não posso esquecer da unidade de medida. Igual eu falei, se esquecer é parte da questão incompleta, tá bom? E o espaço inicial é o número que está independente, 100, lembrando que o espaço medido em metros. Muito bom, moçada, parabéns. Letra C, S igual a 30 mais 5t. Vou deixar um tempinho para vocês responderem aí, antes de nós colocarmos a resposta na lousa. Pronto? Vamos lá. Vamos começar S0. Quem é o meu S0?
é o número independente, o número que não está associado, o número que não está agrupado com t. 30, lembrando, 30 metros, e a minha velocidade 5 metros por segundo. Diga aí, pessoal, é fácil, né? É baba. Vamos lá. Letra C, letra D, menos 50 mais 10t. Quem é o meu espaço inicial? É o número independente. É só o 50, moçada? Não, é o menos 50 metros, tudo bem? E a minha velocidade, ó, positiva, 10 metros por segundo. Lembrando, gente, que metros, a unidade é em minúsculo. Tem muitos alunos que colocam o M maiúsculo, tá errado, tá? E o S também de metros por segundo, também colocado minúsculo, tá certo? Tire print da tela para que vocês possam fazer a correção. Eu vou circular aqui de vermelho para que vocês vejam a resposta. Circule também, faça aí da forma que ficar melhor para o aprendizado de vocês, para tudo ficar chique e perfeito, tudo bem? Bom, aqui nós estamos introduzindo o conceito de equação horária do movimento retilíneo uniforme, tá bom? Vamos acompanhando o raciocínio. Muito bem, vamos à questão número 2. Diz assim: a função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte equação: S igual a 100 mais 80t. Lá pergunta: determine em que instante esse móvel passará pela posição 260 metros. Professor, eu li o enunciado 2, 3 vezes. Como que eu posso ter um entendimento prático? Galera, faça o desenho. Eu sei, diga-se de passagem, vamos ser humildes e honestos e entender que o desenho de vocês não ficarão nem parecido com o meu. Obviamente não chegará nem aos pés do meu. Eu sou humilde em assumir isso, que vocês não conseguem fazer um desenho em tal performance e qualidade gráfica, tudo bem? Então, para que vocês consigam compreender, isso aqui é o carro, certinho, o meu carro. Isso aqui é uma rodovia, uma rua, onde ele está percorrendo este trajeto, certo? Vocês podem tentar fazer, mas vocês não vão conseguir chegar aos pés da qualidade do meu desenho. Isso é uma verdade absoluta, não é? Vamos lá. Beleza, humilde, né? Vamos. S igual a 100 mais 8t. O que é esse 100? Espaço inicial. Ó, ele sai da posição inicial 100 metros da rodovia. O que é isso na verdade? Acredito eu que vocês já caminharam ali na praia, na prainha. E aí na passarela, vocês veem que elas têm demarcações de 100 em 100 metros? Então, você sai ali da posição 100 metros, vai percorrer a posição 260 metros. É isso que o exercício está dizendo. Aqui você tem o calçadão, você vai sair, você vai apertar o cronômetro do seu relógio para iniciar o estudo da trajetória na posição 100 metros. Você está na posição 100 metros, aciona o cronômetro e começa a andar. Quanto tempo vai gastar para chegar na posição 260 metros com uma velocidade de 8 metros por segundo? Onde o 8 está acompanhando o t, é a velocidade. Gente, pessoal, não tem como ter dúvida nessas questões. É uma coisa muito simples, é muito fácil, né? Vamos lá então. Usando a equação, espaço, equação de quem? Sorvete, para lembrar, ó, que delícia, nesse calor, hein? Ó, sorvete, né? Vamos introduzir os dados. O meu espaço final, a minha posição final, onde eu quero chegar? 260. Veja que já está tudo na mesma unidade, tudo no sistema internacional, tá bom? Qual é a minha posição inicial? De onde eu estou saindo? Da posição 100 metros, mais com que velocidade? Velocidade constante de 8 vezes t. Pronto, uma equaçãozinha do primeiro grau, equação que vocês já estão acostumados desde o 6º ano do ensino fundamental. Tudo bem? Vamos lá, gente, agora vamos se atentar aqui. Eu posso somar o 100 mais 8? Tem aluno que faz isso. Não pode, por quê? Porque o 8 está multiplicando o t.
Se o 100 estivesse multiplicando t, aí eu poderia. 100t mais 8t, aí eu poderia agrupar. Bom, vamos inverter toda a equação. Eu sempre gosto de fazer isso. Vamos inverter toda a equação. Vai ficar 100 mais 8t igual a 260. Gente, eu não fiz nada a não ser fazer isso. Ó. Por exemplo, o pincel. A ponta dele está para lá. O que eu fiz? Eu só inverti. Não muda sinal de ninguém. Tudo bem? Só muda sinal quando eu mudo um termo por vez. Ok. Vamos isolar o 8t. E agora não é mais física, é matemática. Vamos conservar o 260. E o 100, que está à esquerda da igualdade, vai passar à direita. Poxa, professor, mas ele já estava. Não, eu inverti para ficar mais fácil, tá certo? Que se eu deixasse ele lá, ia ficar mais complicado para a gente. Vamos passar o 100 para lá. Qual é o sinalzinho dele aqui, gente? Positivo, não é? Se o número está positivo, passa negativo. Very good. Vai ficar 8t igual. Quanto que é 260 menos 100? 160. Isolando o t, olha que bonito. O 8 está fazendo o que aqui, gente? Não está multiplicando? Ó, ele está multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Conservo o 160. Tem aluno, moçada, que não sabe se é 160 dividido por 8 ou se é 8 dividido por 160. Vamos por parte. O 160 já não está depois da igualdade? Sim, conserva ele numa boa. Conservei. Agora eu vou passar o 8. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Tudo bem? T igual, quanto que dá 160 dividido por 8? 20. 20 o quê? É tempo, não é? Aí você vai lembrar no sistema internacional. Unidade de tempo, segundos. Ou seja, este corpo, este móvel, ele percorre de 100 metros até 260 metros com velocidade de 8 metros por segundo em 20 segundos. Matei o exercício. Bacana. Equação horária do movimento, equação horária do espaço no movimento retilíneo uniforme. Tudo bem, gente? Bom, vocês vão copiar isso no caderno, registrar tudinho. E agora, ao final de vocês assistirem essa videoaula, eu já estarei mandando uma listinha de exercícios com 2 outros exercícios muito conceituais, tá bom? De extrema importância, só que um grau de complexidade bem pequeno. E aí vocês vão copiar no caderno e responder, tudo bem? Lembrando, como eu falei no áudio, não me manda mais nenhuma atividade. Não precisa mandar foto de nenhuma atividade. Eu sei que ainda tem aluno que vai me mandar foto, porque tem aluno que não presta muita atenção. Não precisa mais mandar foto. Dia de hoje, 21 de maio. Antes de começar a aula, coloca lá no caderninho, 21 de maio. Escreve, copia todas as explicações, tudo que eu passo na lousa. Tem aluno que está copiando só exercícios. Não copia a explicação, gente. É tudo, do início ao fim. Copia tudo, guarda no caderninho de vocês, ou fichário, quem usa fichário. Quando nós retornarmos às atividades presenciais, que aí eu vou chamar aluno por aluno, vistar e dar o qualitativo, tudo bem? Podem tirar print da tela, certo? E dúvidas, estou no privado. Um abraço!